Olá pessoal, nós vamos iniciar aqui então a nossa discussão sobre as três leis de Newton, tá? E sem mais delongas, vamos para a nossa discussão. Estamos discutindo nesse momento o que nós chamamos de dinâmica, tá, gente? E aí que basicamente é o que nós chamamos de o estudo das causas do movimento e não mais somente a descrição do movimento, tá? O conceito principal a ser estudado são as três leis de movimento de Newton, que são as leis que apresentam como o movimento ele se dá, tá? A partir de suas causas. E sua causa principal nós chamamos de força, tá, gente? Então a força é o principal causador do movimento. Nós podemos pensar a força como, primeiramente, tá, gente? Uma coisa que ocorre em três dimensões, tridimensional, tá? No nosso caso, nós estudaremos um caso simplificado bidimensional, tá bom? Segundo ponto, pessoal, a força ela pode acelerar um corpo, ou seja, ele muda a velocidade de um corpo. Então, essa é uma dos efeitos de uma força. E por fim, nós também temos que uma força deforma um corpo, ou seja, ela pode mudar o modo como esse corpo se encontra no espaço, ou seja, ele muda a forma do corpo. Isso não significa necessariamente um valor moral do tipo está deformado, mas sim que ele mudou a sua forma, ou seja, ele, por exemplo, um caderno que você entorta a formato dele é um caderno deformado, tá? Então, o caso mais clássico que nós temos, que são as molas deformadas, são muito usados para medir a força, que no nosso caso a gente tem, tá? Aqui vocês observam os dinamômetros, que são muito utilizados aí para conseguir medir as forças. Bem, gente, vamos dar uma olhadinha agora na mola que vocês conseguem enxergar aí ao lado. Vamos dar uma olhadinha no seu movimento. Vocês percebem que a mola sobe e desce, há algumas setas. Agora vamos discutir o significado físico dessas setas. Vou deixar essa mola ir para a parte mais baixa do seu movimento e aí nós conseguimos discutir melhor. Bem, vocês percebem que quando ele está mais deformado, ou seja, quando a mola mudou mais a tua forma, você tem como consequência também aparecer essa seta verde maior. Essa seta verde, pessoal, isso que aparece de verde, é o que nós chamamos de deformação, tá? Quanto maior a deformação, também maior é aquela seta azul, pessoal, que representa a força da mola, tá? É um tipo de força chamada de força de restauração, por conta de que ela tenta fazer com que o tamanho original da mola seja restaurado, ou seja, ele volte. Tá? Então é mostrado ali naquele pontilhado o tamanho original da tua mola. Por outro lado, pessoal, vocês conseguem enxergar a ação da gravidade, tá bom? E que é representado pela força peso, que aparece ali de vermelho. Então, gente, essa força de restauração, ela pode até superar peso, vocês estão observando aqui. E isso, a interação dessas forças gera esse movimento de ir e vir, tá? Aqui vocês conseguem observar duas coisas, gente. Vocês conseguem observar que uma força provoca um movimento, na verdade mais de uma força aqui, ó, cria esse movimento de acelera e desacelera, e ao mesmo tempo, tá? Vocês percebem que isso causa uma deformação no corpo, tá? Nesse caso da mola. Você consegue entender isso dos dois pontos de vista, tá bom? Então, materiais que são muito elásticos são os materiais que se deformam fácil, né? Como, por exemplo, seres vivos são um bom exemplo. A pele, papel, plástico, vários tipos aí de materiais. Muito bem. Agora, a força, gente, pode ser pensada como um vetor. Ou seja, como todo bom vetor, as forças elas têm módulo, direção e sentido. Vamos lembrar. O módulo
gente, está ligado com a intensidade dessa força. E geralmente, quando eu falo de módulo, eu falo também de um número. Então, você pode medir usando um número, uma força. Tá? Por outro lado, uma força, ela apresenta também uma grandeza chamada aí de direção. A direção, pessoal, ela representa basicamente o que nós pensamos como sendo a inclinação ou para onde que a minha força aponta em relação ao ângulo. Por exemplo, horizontal é uma direção, vertical é outra direção, e nós temos infinitas direções, na verdade, do tipo diagonal. Tá? E nós temos também o chamado sentido. Isso aqui vocês já viram, mas é sempre bom a gente reforçar. O sentido, ele está ligado, nesse caso, não mais com a inclinação, mas para que lado de uma seta, para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, tá? Então você pode colocar como o lado, tá, da tua seta depois que você definiu a direção, depois que você definiu a inclinação. Tá bom, gente? Outra coisa, você não precisa ter necessariamente apenas uma força atuando sobre o corpus. Você não enxerga a força, mas você, por exemplo, pode ter uma força peso, uma força de contato do tipo normal. Você pode ter uma série de forças em um corpo. Tá bom? Então, essas são a característica principal da força, que ele é um vetor. E nós temos uma força especial, chamada de força resultante. E a força resultante, gente, nada mais é do que a soma de todas as forças sobre um corpo. Tá? No momento que você soma todas as forças sobre um corpo, você gera uma força chamada de força resultante. Então, aqui pela definição que nós estamos dando de força resultante, você tem F1 mais F2 mais F3, que são todas as forças atuantes sobre ele, ou a somatória, esse símbolo significa somatória de todas as forças. Tá? Então, no momento que eu somo todas, você encontra a chamada força resultante. E as leis de Newton, pessoal, elas utilizam de todo essa base sobre as forças que nós discutimos até agora. Tá? E elas se desenvolvem para entender as causas do movimento. Então vamos iniciar a descrição das três leis. Então a primeira lei de Newton, pessoal, como nós podemos perceber, ela é a lei da inércia, é uma famosa lei do movimento. E vamos iniciar pela questão da língua. A inércia, gente, é uma tendência de ficar no mesmo estado, é o marasmo, é a falta de mudança. Quando você diz que algo é inerte, significa que essa coisa ela tende a ficar no mesmo estado. Na química, nós dizemos, por exemplo, que os elementos inertes são aqueles que não reagem quimicamente com outros corpos. Tá? Então, mas na física nós temos um significado um pouco diferente. A tendência dos corpos é de ter alguns tipos de movimento quando deixados com uma força resultante nula. Tá, gente? Então vamos pegar alguns exemplos para conseguir entender melhor essa questão. Então vamos lá. Primeiro ponto, gente. Imagina um ônibus que tem um motorista que não respeita muito os usuários dentro do ônibus. E nessa situação, o que acontece? Os usuários estão aqui em repouso, o ônibus também em repouso, e de repente a aceleração é colocada aqui, só que de forma muito brusca. E o ônibus tende a ir aqui para frente. A consequência é que os usuários eles sentem, tá, gente, que elas foram lançados para trás. Então, verdinho aqui é o ônibus ganhando velocidade e os usuários sentem que foram lançados para trás. Na verdade, pessoal, o que está acontecendo não é o lançamento das pessoas para trás do ponto de vista da primeira lei de Newton. O que vocês têm é o seguinte: vocês têm os usuários, tá, gente? Nesse caso, os usuários, na verdade, estão sentindo que os seus corpos estão ficando para trás enquanto o ônibus acelerando adquiriu velocidade para frente. A tendência dos corpos que estão em repouso, pessoal, é de que eles continuem em repouso. Então, para que esses corpos eles entrem na mesma pegada do movimento do ônibus, ou eles vão estar sentados como esse rapaz e vão se sentir pressionados, ou eles vão ter que se segurar nas barras aqui
para que elas entrem nesse sentido também e eles se forcem a entrar no movimento do ônibus. Agora vamos imaginar que esse mesmo ônibus, tá, pessoal, ele vai conseguindo aí uma velocidade e aí chega um momento que não tem mais aceleração. Então o ônibus parou de acelerar. Então as pessoas já não fazem mais força, está todo mundo feliz. E em dado momento o motorista freia de repente o ônibus. Então ele chega e faz isso, né? Tá perdendo velocidade. Consequência, as pessoas sentem que elas foram atiradas para a frente. Na verdade, pessoal, não houve lançamento para frente. O que aconteceu foi que a velocidade dessas pessoas ela já tinha sido consolidada, então elas já estavam no movimento retilíneo e uniforme, elas já estavam se movimentando para frente com uma velocidade constante, e no momento em que o ônibus perde velocidade, ou seja, ele tem uma aceleração negativa, as pessoas elas tendem a continuar no seu movimento retilíneo uniforme, ou seja, elas continuam no movimento em linha reta e com a mesma velocidade. E o ônibus é deixado para trás, dando a sensação de que essas pessoas elas foram jogadas para frente. E aqui, caso você esteja, por exemplo, num carro que freia de repente, é essa a sensação desse rapaz que acontece. Seu corpo também tende a ser projetado para frente caso ele não esteja seguro com, por exemplo, um cinto de segurança. Nós podemos também explicar a questão do rapaz que ele bate com o seu skate numa quina e voa adiante. Na verdade, ele não voou. O que aconteceu foi que esse corpo, que é o skate, pessoal, ele teve a sua velocidade, se tornou zero de repente, e o corpo do rapaz ele continuou com a sua velocidade de antes. Tá? Então a velocidade dele de antes, talvez, sei lá, 20 km por hora, continua, que é essa tendência natural do corpo, continuar em movimento retilíneo uniforme, caso não haja forças resultantes atuando em cima dele. Então nós podemos enunciar a primeira lei de Newton da seguinte forma, tá, gente? Você pode dizer que os corpos eles tendem a permanecer em dois tipos de estado de movimento, caso a força resultante nesse corpo e um referencial inercial, um referencial que não acelera e nem gira, seja nula, tá, gente? Então, se você está num referencial que está parado, acontece o seguinte: você tem dois estados de movimento possíveis. Número 1, o repouso, o corpo continua em repouso, tá? Se a sua velocidade no início era nula, ou movimento retilíneo uniforme, caso o seu corpo já estivesse em movimento no início. O primeiro caso você pode pensar que é o ônibus parado, o segundo caso você pode pensar que é o ônibus que ele está freando. Ok, gente? Agora vamos pensar em alguns exemplos extras para a gente pensar a primeira lei de Newton. Então, a frenagem do carro, vocês já viram ali no slide anterior, né, gente? Então, se você é lançado para frente no momento em que você tem uma frenagem, tá? Por conta dessa questão. Agora vamos pensar a aceleração de um ônibus, tá? Na aceleração de um ônibus ou pensando num carro que faz uma curva, nós temos alguma coisa desse tipo aqui. Olha só, você observa que um carro, no momento que faz uma curva, pessoal, o que vocês estão observando aí é o movimento de um carro que está seguindo uma trajetória curvilínea, ou seja, ele está andando como se fosse sobre um círculo, e a gente está vendo ali por cima, tá? Então vocês observam ali no pontilhado. Então, a tendência do meu movimento natural, pessoal, é o movimento retilíneo uniforme. Só que aqui nós estamos fazendo um movimento curvo. Não é a tendência natural do meu movimento. Consequentemente, gente, o caminho natural que a gente está mostrando é esse que está em linha reta. No momento que eu viro para a direita o meu carro, um corpo que se encontra dentro do meu carro, por exemplo, um copo, no momento que eu viro para a direita, esse copo ele é lançado para a esquerda se eu fizer essa curva muito forte. E isso por quê? Porque a tendência desse corpo é continuar no seu movimento em linha reta. E no momento que você joga para a direita, esse corpo, tendendo a continuar reto, ele tende a se projetar para a esquerda, que é exatamente essa linha indo reto. Tá, gente? Então, o que você percebe é que toda vez que você também faz
curvas dentro de um ônibus, você também tem que se segurar. Se o ônibus vai para a direita, você se segura jogando força para a esquerda e vice-versa. Tá, gente? Então, isso é também o movimento, tá, acontecendo nas curvas. Agora vamos para a segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica, PFD. Tá? Vamos comparar dois objetos aqui, gente, um caminhão e uma bicicleta. Bem, fica muito complicado você comparar os dois, porque vocês percebem que eles têm uma diferença de tamanho muito grande, e na verdade, a gente percebe que eles têm uma diferença de massa muito grande. A massa do teu caminhão é enorme comparada à da bicicleta. Então, quando a gente vai pensar quem é mais fácil de mover, nós chegamos na seguinte conclusão. O caminhão é mais difícil de mover do que a bicicleta. Então, a bicicleta é mais fácil de mover. Ok. E isso justamente por conta dessa questão da massa. Então, gente, objetos de maior massa são mais difíceis de se mover do que objetos de menor massa. E isso é justamente o que nós chamamos de segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, pessoal, ela diz o seguinte, que a força resultante em cima de um corpo é igual à sua massa vezes a tua aceleração. Se nós formos analisar, pessoal, se eu aumento o valor dessa massa, eu aumento o valor dessa força resultante, que é a causa do teu movimento. Então, gente, nós usamos para medir a massa o valor quilograma, tá, como base, no Sistema Internacional de Medidas, e isso mostra que quanto maior a massa de um corpo, maior vai ter que ser a sua força aplicada. E também, quanto maior for a aceleração aplicada, também é maior essa força. Tá? Então, quanto mais rápido é a mudança da velocidade, maior é a força, o que faz bastante sentido. Agora, gente, vamos pensar sobre as consequências dessa segunda lei de Newton. Tá? Esse caso é quando você tem a força resultante, tá, não nula. Isso é muito importante, tá, gente? A força resultante agora não é mais nula. E a gente consegue determinar essa força resultante a partir desses efeitos que nós chamamos de efeitos de aceleração, tá? Então, gente, nós temos que determinar essa força, e essa força ela é medida em homenagem ao Isaac Newton. A unidade de medida usada é o Newton, tá bom, gente? Que também pode ser expressa como quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, mas é muito mais elegante chamar de Newton, tá, gente? Então, a tendência dos corpos de maior massa é de demandar maior força para se mover, tá, gente? Vamos entender agora algumas consequências dessa segunda lei. Vamos pensar no seguinte. Nas artes marciais, gente, é muito comum uma divisão em campeonatos em categorias por massa, tá, do lutador. Então, aqui em cima nós temos um caso clássico, que é o caso do boxe, tá? Que você tem desde o mosca ligeira até o super pesado, que varia de 48 quilos até 91 ou mais quilos. E isso é essencial, pessoal, por dois motivos. Primeiro motivo, o motivo da inércia. Quando você tem uma pessoa com maior massa, você precisa de maior força para conseguir aplicar os seus golpes em cima dela. Isso é a segunda lei de Newton em prática, tá, gente? Então, se você quer derrotar um oponente de maior massa, você vai demandar maior força. E o segundo ponto, pessoal, é que as pessoas de maior massa, elas também têm maior massa muscular. E isso favorece, principalmente uma pessoa que treina e faz tudo direitinho, é que maior massa faz com que você tenha uma maior força naturalmente nos corpos, tá, gente? Então, a massa maior também representa maior massa muscular. Então, por esses dois motivos, você tem as divisões em categorias para não gerar disputas que são impossíveis. Tá? Então, uma pessoa muito mais pesada sempre vai vencer uma pessoa mais leve, justamente por essa questão física. Tá bom? Em jogos de tênis de mesa, por outro lado, pessoal, quando você tem vento, ele atrapalha muito o jogo. E isso vem justamente, pessoal, pela massa muito baixa da bolinha. A bolinha, por ter uma massa baixinha, pessoal, qualquer força, inclusive a força do vento, consegue deslocar ela. Então, em dias de ventania, você não consegue jogar direito o tênis de mesa. E por fim, pessoal, nós temos uma parte importante da perícia técnica em acidentes de carro, que eles produzem marcas no chão.
E a partir dessas marcas, os peritos podem inclusive deduzir informações. Por exemplo, um caminhão, por ter uma massa muito grande, ele raramente vai ter desvios do seu caminho. Então, se você percebe que você tem uma marca no chão que não altera o seu caminho e outra que altera, e os dois próximos, que dá a entender que houve um choque, você sabe que o cara que não alterou um caminhão e o que alterou é um carro, uma moto ou outro tipo de veículo mais leve. Agora vamos para a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, pessoal, a lei da ação e da reação, ela é muito importante, pois ela prevê uma série de movimentos. Então vamos pegar um exemplo que é, por exemplo, o nadador, que quando ele está praticando, ele puxa a água e, como consequência, ele move adiante, ele vai andar para frente. Então, gente, outro exemplo, quando você empurra uma parede, tá? Ou quando você acaba pressionando qualquer superfície e sentindo, vai pressionando cada vez mais, quanto maior é o esforço, maior também é o desconforto, ou seja, você sente dor ao apertar cada vez mais forte uma parede. Isso, pessoal, são dois exemplos que nós temos da terceira lei de Newton. Então, o que você está fazendo, basicamente, é que quando você exerce uma força sobre a parede reage com uma força sobre a tua mão. Tá? Então, no corpo A agindo sobre o corpo B, faz com que uma força surja exercida do B sobre o A. Tá? Então, existem algumas características que nós devemos respeitar nessa lei. Primeiro ponto, as duas forças têm a mesma intensidade. Ou seja, se eu aperto com 10 newtons de um lado, a parede reage com 10 newtons. Isso justifica porque que quanto mais forte você aperta a parede, maior é a dor. Porque a força exercida pela parede de volta é a mesma que você está exercendo. Então você está aumentando a força, ela aumenta a força sobre você e aumenta a dor também. Tá? Então ela tem essa mesma intensidade. A direção também é a mesma, só que os sentidos são reversos. Ou seja, se eu estou empurrando para a direita, o que acontece? Você tem a parede reagindo para a esquerda. Tá? Segundo ponto extremamente importante, as forças são sempre pares. Você nunca tem a terceira lei de Newton falando sobre uma força. Você tem duas forças envolvidas sempre. E você sempre tem essas forças exercidas entre corpos diferentes. Isso é extremamente importante, tá, gente? Então vamos ver algumas situações em que é aplicada essa lei. Primeiro exemplo, uma pessoa que está sentada sobre uma cadeira e ela aperta para baixo, pode simplesmente estar sentada nessa cadeira. Isso é o que acontece, gente, no momento que você aperta a cadeira para baixo, ou seja, você está em cima dela, as partículas da cadeira vão acabar repelindo para cima, tá? Formando um par ação-reação da cadeira sobre o corpo. Então o corpo aperta a cadeira joga de volta essa força para o corpo para cima. Quando você tem também essa situação muito desagradável, que você chuta sem querer um móvel, você sente uma grande dor, principalmente no dedinho. Então a gente tem aqui essa situação expressa. O que acontece? Por que essa dor é tão grande? Por conta de que a força que exercemos sobre o móvel, pessoal, ela é exercida de volta. Quando nós caminhamos e chutamos sem querer, essa força é grande, tá, gente? Então essa intensidade é replicada em cima do seu dedinho, que tem a massa pequena e acaba sentindo muito mais fortemente do que o móvel, o chute que você aplicou. E esse caso aqui, que é o terceiro, que não é muito intuitivo, o nosso planeta, ele nos puxa para baixo, tá, gente, por conta da gravidade, e nós, por outro lado, puxamos a Terra de volta. Aí, nossa, que interessante, né? Então a Terra é puxada por nós? Sim, mas nós somos tão pequenos e tão insignificantes perto da Terra que a Terra simplesmente ignora a aplicação dessa força por conta da diferença de massas. Tá, gente? Isso você pode pensar que é muito parecido com você pegar uma bola de boliche e jogar uma bolinha de ping-pong sobre a bola de boliche. A bolinha de ping-pong sente os efeitos com grande força, tá? Enquanto que a bola de boliche praticamente não se move.
tá? Mas existe uma força acontecendo entre os dois, da mesma forma que existe entre uma pessoa e a Terra. Aqui temos essa pessoa gigante, né? Mas é mais por uma questão de representação.